Pergunta do Israel, vamos ver. Teoria de filas. Tem como você direcionar a parte delas para a gente revisar para a prova? Por exemplo, MM1N. Como direcionar a parte delas? Como assim? Para revisar na prova? São os 4 sistemas, né, especializados que podem cair. Muito provavelmente, né, se não, né, com certeza, né, com 100% de certeza, vai ter uma só. Né? Que aí, com base no enunciado, você vai ter que determinar. Olha, com as informações que ele me deu, é esse sistema aqui. Né? Aí seria qual, por exemplo? Aí isso vai depender, né? Se tiver só um servidor ou se tiver múltiplos servidores. Né? Aí é do tipo MM1 ou MMC, né? Com múltiplos servidores, com C servidores. Ou então, ele pode dizer que tem um comprimento máximo que o sistema suporta, né? De pessoas, clientes, né? Entidades dentro do sistema. Então, se tiver uma limitação de capacidade, o sistema é capacitado. Né? Então, existe uma capacidade associada para o sistema. Então, é um dos dois tipos com limitação. Então, ou MM1 N, né, com capacidade N para o sistema, ou um MMC com capacidade N. Né? O C é a quantidade de servidores, né, em paralelo. E o Nzão é a capacidade do sistema. Ele colocou para a gente aqui, deixa eu ver, tem algum dos sistemas que nunca caiu? Ih, rapaz, espera aí. Ó, a gente teve primeiro MM1, né, que só teve MM1 por 2 semestres, aí caiu na prova, né, sem capacidade, né, para o sistema. Então, MM1, né, puro, já caiu algumas vezes. Já caiu... MMC já caiu, MM1 com capacidade, eu acho que sim. Eu não lembro de ter caído, né, o MMC com capacidade, então, múltiplos servidores com capacidade para o sistema. Eu acho que nunca caiu. Né? Mas é porque também esse é um pouquinho mais complicado. Né? As formulinhas são mais chatas. E semana passada eu coloquei para vocês, né, o PDF do formulário, né, que já apareceu em provas, de mais ou menos como que ele cai, né? Então, algumas fórmulas vão aparecer, né? Não todas, e esmiuçando mais, né? Assim, não vão aparecer as fórmulas de todos os sistemas, né? Então, dos 4. Então, pode aparecer só fórmulas de 2, né, dos sistemas, ou de 3 dos sistemas. E dentro dos sistemas não vão aparecer todas as métricas. Né? Ou seja, fórmulas para todas as métricas. Que é número médio de clientes em fila e no sistema, né? Tempo médio em fila e no sistema. Então, pode ser que ele coloque só 2, ou que ele coloque só 1. E aquilo que ele pedir no enunciado, né, é com base naquilo. Né? Para as outras que são mais complicadas, né, geralmente MMC, MMCN, ele ainda vai colocar P0, né? Então as fórmulas para P0, porque
com P0 você chega em algumas outras. Então, provavelmente, ele vai colocar duas dessas, né? Então, P0 mais um LQ. Então, ou P0 mais um WQ. E se ele pedir outras coisas, você vai ter que usar essas, né? E com essas que foram dadas, você vai ter que chegar nas outras pelas equações de Liro, né? Pelas fórmulas de Liro, né? E aí pode ser que apareça na prova ou não, eu acho que aparece, mas vale a pena lembrar, tá? Deixa eu até colocar para vocês aqui. Cadê? Compartilhar. Gerenciar. Agora, onde que eu salvei as fórmulas? Dúvidas? Ah, é formulário aqui. Era isso aqui que estava dizendo, tá? Então, pode ser que apareçam as fórmulas de Liro. Então, se não aparecer, esse vale a pena gravar, né? Porque pode ser que não apareça. Mas é simples e é uma das poucas equações que vale a pena gravar porque vai te ajudar. E é simples, né? Então, L igual a lambda W, né? E LQ igual a lambda WQ. Então, esses vale a pena gravar. Os outros são muito mais complicados e aí não faz sentido, né? Vai ter que obter por aquelas que ele deu, né? E se tiver alguma faltando, né? Olha aqui, por exemplo, no MM1N, ele colocou P0, PNL. Então, aqui está faltando ainda LQ, WQ, W. Então, só que ele deu aqui essas. Então, com essas, você vai chegar no L, né? Aí, no L, você vai chegar no W e ou com L ou com W, você vai chegar no LQ ou no WQ, né? Porque, lembrando também, a soma deles aqui, né? A soma do L e do LQ dá o... Salvo engano, dá 1 sobre μ, né? O inverso da taxa de atendimento. E o W da lambda mi, né? Deixa eu confirmar, que de cabeça eu não lembro, não. Ou dá para deduzir aqui, peraí. Vou botar o texto aqui. Breno, Oi, pode falar. uma dúvida boba, assim. No algoritmo de Prim, a gente tem que ficar fazendo aqueles cálculos, né? De cada um dos LSTs ali, com o conjunto dos arcos e tal. Eu tenho que fazer isso para todas as interações ou eu poderia, por exemplo, sei lá, fazer o primeiro, o segundo e pular para o último? Porque eu tô com medo de tempo, entendeu? De não conseguir finalizar repetindo todos os passos, incrementando os arcos nos conjuntos, sabe? Se eu colocar, tipo, o primeiro, o segundo e o último, funciona ou tem que colocar todas as etapas completas? Não, essas de algoritmo pode botar só a resposta final, né? Então, para o algoritmo de Prim, você estava falando, né? Isso. Prim. Então, você pode colocar a resposta final, que é desenhar a árvore no grafo, né? Então, representar a árvore e o comprimento do...
peso total da árvore, né? Então, a árvore e o peso total, tanto, né? O LST, tá? Aí você pode colocar só essas informações, né? Então, a árvore desenhada mais o comprimento, ou você pode colocar a última iteração do algoritmo de Prim, que aí a gente só corrige aquela, mas é, de certa forma, é bom você seguir ou o passo a passo que a gente coloca no teu rascunho, porque aí você não erra, né? Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é você fazer direto no grafo, né? Que alguns autores vão, vão, vão até chamar de Kruskal, né? Porque fazendo direto você pode ir fazendo para uma rede não para uma rede desconexa, né? Então dá para fazer também. Tem uma videoaula que eu mostro fazendo em cima do grafo original. Então a gente vai adicionando as arestas da árvore direto no grafo. Então, são opções de resposta final, tá? Então, não precisa passar limpo e tal, mas de alguma forma você vai ter que construir esse passo a passo no teu rascunho ou na tua folha de respostas, tá? Então, eu geralmente aconselho ganhar velocidade, né? Aprendeu a fazer, ganha velocidade, aí faz rápido na folha de rascunho e coloca a resposta final na prova, sem precisar ter que transcrever para a folha de resposta ou ter que passar a limpo, tá? Mas eu não aconselho não seguir algum passo a passo, né? Alguma memória de cálculo. E assim, Prim, em particular, é até simples, não é uma memória de cálculo tão complicada, né? Mas mesmo assim, para ganhar tempo, não precisa, né, transcrever tudo que você fez para a folha de resposta, né? Deixa eu apagar aqui. Então, Breno, desculpa. Sobre isso que ela perguntou, seria fazer o seguinte, tipo, pegar o algoritmo Prim, né? Que, sei lá, por exemplo, pode chegar a 11 iterações ali. Por exemplo, aí colocar a primeira, a segunda, aí pular e ir logo para a última, entendeu? Para você ver o que a gente seguiu o caminho, que a gente compreendeu como é feito passo a passo, mas a gente só fez colocar na folha de resposta, na folha de correção, só a primeira iteração, a segunda e pular para a última. Óbvio que entre a segunda e a última, a gente fez no rascunho, mas assim, não passou a limpo por uma questão de tempo de prova. Seria isso, entendeu? A gente pode fazer isso? Até pode, mas não tem necessidade de colocar a primeira, a segunda. Assim, pode colocar, tá? Não tem problema, não. Seria só para você saber de onde a gente tirou, né? Por onde a gente começou, porque todo algoritmo tem um início, tem que ter um start. Então, assim, colocaria o start do algoritmo e o final dele, você saberia que entre aquele start e aquele final lá, que é a resposta final, a gente fez. Tem um corpo de algoritmo ali. Fecha o olho e vê na hora, entendeu? Na hora de corrigir. Não, olha, poder pode, tá? Mas se quiser ganhar tempo, não precisa fazer nem isso, tá? Então, somente a última iteração, né? Ou, ou essas informações do algoritmo aqui, né? Que aí basicamente é representar, né, a árvore como ficou, que aí pode ser nesse formato textual ou em cima do grafo mesmo, né? E o comprimento da árvore, 11, tá? Então pode ser isso aqui. Aqui, ó. Ela colocou. Entendi. Primeiro passo. Ok, pode colocar, mas essencialmente o último passo, tá? Tá. Obrigatoriamente o último passo. Com isso já dá para ver como que a tua árvore ficou, né? Que aí eu sei a árvore e sei o comprimento da árvore. Aí se você errou alguma coisa pelo caminho, aí foi conforme você adicionou os vértices no C, né?
que ela colocou aqui. Então, conforme você adicionou os vértices no C, você rotulou, e conforme você adicionou arestas na árvore. Então, em algum desses passos, eu vou ver onde você errou. Né? Então, essencialmente, só precisa da última iteração, né? Ou o desenho... Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Por exemplo, tem que desenhar a rede, por exemplo, se for uma rede, a gente vai lá e desenha essa rede ou não precisa Ou um desenhar ou a outro. rede? Ou Tá. um ou outro. Tá? Ou a tua memória de cálculo na última iteração, ou desenhar. Então, isso daqui, né? Ou aí você desenha lá, olha. As arestas, os arcos e as iterações, as rotulações na rede, por exemplo. É só a tua árvore final, ó. Daqui para cá, daqui para cá. Eu falei AB, Tá. falei BC, né? Ó, Uhum. BC, BD, por exemplo. Então, E aí destaca as rotulações, a, onde a árvore rotulou, né? final, não. Só a árvore e o Tá. comprimento da árvore, né? Que aí pode ser indicando os valores das arestas. Vamos supor que para dar 11, sei lá, 3, 3, que é igual, né? Então, 6, depois 5. Então, pode ser 3, 3 e 5. Então, aqui, se quiser colocar mais ainda, o comprimento LST igual a 11. Entendi. Com Tá. asterisco. Então, ou um ou outro. Ou a tua última iteração do prim, ou a última iteração em formato visual, né? A árvore, com as indicações aqui de peso, de custo, ou a escrita mesmo. Olha, o peso total, né? O peso global aqui deu 11. Aí, assim, são formas de padrão de resposta final, que é o que a gente está tentando passar para vocês, para não ficar muito... Uma prova muito grande, até para a gente corrigir também. Mas aí quem quiser botar a memória de cálculo inteira na folha de resposta, também pode colocar, só lembra que o tempo não ajuda vocês para isso. Então, por isso que a gente está tentando. Olha, O tempo é um grande desafio. Eu percebi que na correção, normalmente, Breno, você vai tirando ponto, na verdade, né? Então, por exemplo, a prova, ela, tecnicamente, ela vale 10 pontos e a gente já parte dela, todo mundo, tecnicamente, com 10, e ali você vai descontando os pontos de acordo com os nossos erros, certo? isso. É assim que o professor Ormeu... Então, se a gente entregar a prova em branco, a gente tira 10? Não, né? Porque você... Excelente pergunta. Se você não Uma fez... boa teoria. Se Sim, você se a não gente fez entregar a prova em branco, tentativa não tem erro. nenhuma, não. Se você não fez tentativa nenhuma, significa que você não compreendeu o problema. Aí tem um critério lá que é justamente isso. Olha, não compreendeu ou errou a interpretação do problema no começo. Então, é descontado em 100%. Então, não fazer é pior, né, do que fazer errado. Né? Porque não fazer Tá é bom, certeza do desconto 100%. Né? tá bom, entendi. Não, é que eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, vou perguntar, né? Vai que cola. Professor, vai cair PRIM? Vai cair. Não, opa, não, peraí. Eu não Olha a vejo dica. as provas antes. Então. Aí eu posso falar, vai cair, aí não cai, vai falar que eu tô mentindo. Eu não vejo as provas antes, né? Mas faz parte do conteúdo. Ah, Tá? sim. Ou é caminho Então, mínimo cair ou é pode. PRIM, né? Tá. Não, No caso, né? Você tem que. uma coisa É, é o algoritmo, outra coisa é o problema, tá? Então, assim. faz parte caminho mínimo, árvore geradora de peso mínimo e fluxo máximo, tá? Uhum. São as matérias. Os algoritmos que podem cair, aí é um para cada um deles. Você só falou 2, né? Então, pode cair Dijkstra, que é caminho mínimo, Prim Isso. para árvore geradora de peso mínimo e Ford-Fulkerson para fluxo máximo. Então, pode cair esses 3. Tá? Pode cair os 3? Pode. Pode cair só
um deles, três, Mas são pode. 3 questões. Não vai cair os 3, né? Porque ainda tem a outra matéria lá, que é. Esqueci. Quase historicamente, a gente obrigatoriamente tem uma questão, né, de teoria de filas. Então, muito provavelmente, Isso. vão Teoria de ser filas, duas, essa. é, Duas muito desses 3 provavelmente vão conceitos ser duas desses iniciais, três, e uma mais de o filas. de fila, tá. Aí só um minutinho que eu fiquei devendo a parte de filas aqui. Eu ia deduzir ali, mas eu vou perder mais tempo. Deixa eu ver no TARRA rapidinho. TARRA, documentos. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer por voz, aí eu vou respondendo enquanto eu pego a formulinha lá no TARRA. Aí a gente ganha tempo. Está carregando ali, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. No chat, o Rodrigo tinha colocado, estudou para a P2, caminho mínimo, dextra, prim, teoria de filas. Mais alguma coisa? Sim, tem fluxo máximo ainda, Ford-Fulkerson, né? Que é o algoritmo apropriado para problemas de fluxo máximo. Fila de Poisson, 255, deixa eu ir lá para a página rapidinho. 255. E, inclusive, para essa parte de fluxo máximo, a gente tem o algoritmo ótimo, né, que é o algoritmo de Ford-Fulkerson. E a gente também pode resolver, especificamente nesse caso, o que a gente chama de solução por inspeção, tá? E através da definição de cortes, né? Então, também pode aparecer para resolver uma questão de fluxo máximo, ao invés de resolver pelo algoritmo, você resolver por inspeção, né? Pelo corte de menor capacidade. Que é equivalente a você resolver, né, pelo algoritmo ótimo e olhar para os arcos que saturaram, né? Então, os arcos que saturaram vão te dar a dica de qual que é o corte, né? Ou seja, a retirada dos arcos que saturaram, que atingiram o valor zero, eles vão te dar a dica de por onde que eu passo a linha do corte. E aí vai dividir o grafo em dois, né, de maneira a desconectar fonte e sorvedouro. É o que a gente chama, né, a definição do corte, e essa desconexão, se ela for a menor dentre todas, é o que a gente chama de corte de menor capacidade, ele define o fluxo máximo. Tá? Então, ele é, por definição, o fluxo máximo. Aqui, achei aqui. Então, voltando lá para filas, era isso aqui. Ó. Uma outra possibilidade disso é que, dado o tempo total, né, o tempo médio no sistema é dado pelo tempo médio do sistema. Volta aqui. Por que não está indo? Não está deixando eu escrever. Acho que é a canetinha. Peraí. Não, travou aqui. Deixa eu voltar. Peraí. Estranho. Acho que vai ter que ir com a caneta mesmo.
Então, o tempo total, Wzão, ele é dado pelo tempo médio em fila. Então, o tempo médio do sistema, né, pode estar sem nada ou com Szinho, alguns autores colocam. Ele é dado pelo tempo médio em fila, mais o tempo que você leva para ser atendido. Então, ele é mais 1 sobre o Mi, né? Que é o tempo de atendimento, é a taxa de atendimento. Para transformar em tempo, né, eu converto Poisson para exponencial, para transformar em tempo, é o inverso disso daqui, né? Então, tem as fórmulas de Little, que chega aqui, e o inverso delas é essa dedução aqui. Então, eu sei chegar de L para W e sei chegar também de L para LQ, ou de W para WQ. Então, isso daqui é importante. O número médio, ele é dado pelo Lzão, aí é análogo, né? Ao LQ, mas aí, ao invés do inverso da taxa, é lambda efetivo sobre Mi. Deixa eu confirmar se é isso lá. Lambda efetivo sobre Mi. Então, a gente chega nas métricas assim, depois que elas já foram otimizadas. Então, vale a pena lembrar dessas aqui, tá? Porque essas pode ser que não apareça na prova, mas pode ajudar vocês em alguma coisa. Aqui, o lambda tem que lembrar que é efetivo, tá? Vou apagar aqui. É lambda efetivo. Por que eu estou dizendo lambda efetivo? Porque se eu tiver comprimento para o sistema, né, o meu lambda dado não vai ser igual ao lambda efetivo, porque eu tenho perdas. Quando eu chego no tamanho nzão, eu tenho perdas. Eu não tenho novas chegadas quando eu chego, quando eu tenho o número máximo que o sistema suporta. Então, a próxima chegada, o próximo lambda, eu perco. Então, não serve o lambda dado, só serve o lambda efetivo. Aí, como que é o lambda efetivo? O lambda efetivo, ele é a correção do lambda dado, né? Aí, como que eu faço a correção? Corrijo por 1 menos a probabilidade do sistema estar no último estado possível, né? Então, é o Pn com nzinho igual a nzão. Aí eu corrijo as chegadas de fato, né? A taxa de chegada de fato. E se eu tiver nzão, eu preciso corrigir. Se não tiver, não importa. Aí as chegadas continuam indefinidamente, porque a fila cresce indefinidamente, tá? Mas toda vez que eu tiver nzão, tem que lembrar que o lambda que eu for usar é lambda efetivo. Aí eu tenho que corrigir, tá? Aí é isso. Ele vai te dar, né, 2 ou 3 fórmulas, né? Na de MM1 ele deu até 4, né? Então, nesse caso aqui, né? Então, por exemplo, aqui ele não deu nenhuma de tempo médio, né? Ele não deu W nenhum, mas com Lzão eu consigo chegar, né? No Wzão. E com LQ eu consigo chegar no WQ. Então, não vão estar todas as fórmulas com fórmula. Todos os sistemas com todas as fórmulas. Mas as que ele der, você vai conseguir chegar naquilo que ele for pedir com base, né, principalmente nessas aqui, nas fórmulas de Little, né? Essa daqui e a outra, que é uma dedução simples aqui, né? Eu prefiro lembrar pelo tempo, né? Olha, o tempo médio total é o tempo médio em fila, mais o tempo para eu ser atendido. E o tempo para ser atendido é 1 sobre a taxa de atendimento, né? É o inverso da taxa. Tempo é o inverso da taxa. Aí eu chego nele, né? Aí para o L eu só corrijo pelo lambdazinho, tá? Que é sempre efetivo. Se não tiver comprimento, o lambda é igual ao lambda efetivo. Se tiver comprimento
para o sistema, eu tenho que corrigir. Tá? Esses dois aqui vale a pena decorar. É a única coisa que eu vejo necessidade de decorar caso não apareça. E eu já vi não aparecer, tá? As fórmulas de Lyron. Tá? Então, pode não aparecer. Se não aparecer, vale a pena saber de cor. Tá? Não é tão difícil. Agora, essas daqui, qualquer coisa para baixo aqui, não dá para decorar e não faz sentido decorar. Essas vão estar na prova. Tá? Aí, o que tiver na prova é o que você vai usar naquelas que você decorou, né? Que são essas 4 aqui, ou essas 2 aqui, né? Que é o que vale mais a pena. Então, por exemplo, aqui, no de MMC, ele deu P0, PN e o LQ, né? Então, você vai precisar do P0 para chegar no LQ, porque depende do P0. Mas se ele te pedir WQ, aí você tem que usar pelas equações de Lyron, né? Porque ele não deu WQ aqui, mas deu LQ, então dá para deduzir. Tá? Então, não vai ser tão difícil. Né? Mas vale a pena decorar essas 4 aqui. Tá? Vai na cabeça essas 4 aqui. Isso aqui vai ajudar bastante. E essas aqui são monstruosamente grandes, né? Não tem nem como decorar. Aí é só... com as informações dadas, vocês vão chegar nos valores para essas formas. Tá? Aí essas vão ser dadas, né? Algumas vão ser dadas, por exemplo, né? Mas não todas. Aqui deu MM1 com comprimento, né? Para o sistema, e deu MMC sem comprimento para o sistema. Aí lá no enunciado, ele vai te dar as informações para você chegar a alguma conclusão. Olha, nesse enunciado, ele configura ser o sistema tal. Né? É o MMC. Então, são essas equações aqui que eu vou usar. Né? As informações que ele deu me indicam essa conclusão. Então, são essas que eu vou usar. Aí, a depender do que ele perguntar, quais métricas que ele quer? Ele quer LQ? Ele quer WQ? Aí, com essas aqui, eu vou, né, vou substituir as informações que ele deu e vou chegar em alguma das métricas que ele pediu. Né? Alguma delas já vai estar dada. Né? Por exemplo, se ele pedir o LQ, já vai estar dado aqui, você só vai calcular. E se ele pedir outras além disso, aí tem que deduzir pelas de Lyron. Tá? Por isso que é importante essas 4 aqui decorar, né? Essas 2 principalmente aqui decorar, porque pode não aparecer na prova. Ok? Vamos ver? Que pergunta? Vamos ver. Só do Adriano. Adriano, o MMC é uma conta bem longa. Tem somatório para determinar P0 ali. Então, assim, tem que treinar antes para não errar nada, porque tem partes do somatório que só se aplica ao somatório, a outra parte é fixa. Então, tem que saber mais ou menos qual notação que usou ali. Eu acho que é a mesma notação das notas de aula, porque tem outros livros que usam algumas notações diferentes, usa Rho com uma notação, a do professor, o meu é de uma específica. Então, assim, testem antes, verifiquem antes. Eu coloquei lá pro Israel, que tinha perguntado se tinha gabarito para aquelas listas. Né? Coloquei para a última lista. Né? Coloquei para vocês lá. Então,
tem as respostas, vocês precisam chegar naquelas respostas, né? Então, tem que treinar com as fórmulas e quem quiser treinar até com essas equações aí, com essas limitadas, né? Usa com essas limitadas para treinar direto para a prova, mas tem que treinar antes, porque algumas são bem, bem complicadas mesmo. Aí não treinou velocidade, às vezes recordar como que salva algumas contas na memória da calculadora para ganhar tempo, para não ter que digitar de novo. Essa velocidade vocês só vão ganhar fazendo os exercícios, treinando antes, né? Aí se for deixar para fazer na hora, aí tem que fazer todas aquelas divisões todas de uma vez, porque eu não lembro como que eu armazeno na memória, o que antes era um clique vai ter que fazer várias operações. Então, isso faz diferença na prova, tá? Isso faz diferença. Então, tem que treinar velocidade também. Alguém tem alguma pergunta específica, em particular, que queira tirar? Se não tiver, aí eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que eu estava dizendo antes, para padrão de resposta. Eu vou mostrar para vocês um padrão de resposta para o algoritmo tal, né? Aí a gente também alinha isso também agora, antes da prova. Então, Breno, só uma dúvida. Ontem, estudando o caminho mínimo, eu comecei a fazer os exercícios da lista da aula 7, a lista 4, e a primeira questão era um caminho mínimo, até cheguei no gabarito, acertei a questão. E a segunda, a terceira questão da atividade, ela pedia para maximizar e não minimizar o caminho mínimo. E aí eu percebi que a solução era um pouquinho diferente, eu não consegui chegar na resposta. Será que pode cair uma questão de maximização de caminho mínimo? Eu nunca vi, tá? Mas já aconteceu algo diferente da lista em provas. Então, assim, o mesmo princípio que você vai usar para resolver uma questão parecida com essa questão 3, era o mesmo que você precisaria usar para resolver na prova aquela questão que foi de prova. Então, a ideia para a questão daquele tipo é que você consiga reescrever um problema qualquer, né, que tem característica de problema de caminho mínimo, mas ele não está bem representado como problema de caminho mínimo. Então, Entendi. ali ele está trocado, ali ele é um problema de maximização. Ali eu não posso somar as arestas ou arcos de vértices adjacentes, porque a ideia ali não é somar, é um produto. Então, a definição da rota dele não é dada pela soma, é pelo produto. Então, ali... eu percebi isso, que ele multiplicava. Então... Ele multiplicava para maximizar. Mas eu vi que caía num logaritmo também, aí por isso que eu fiquei na dúvida, porque assim, eu nunca vi isso na prova, como é uma... Achei ele bem mais complexo, eu, por exemplo, não consegui resolver. Mas se não cai, não tem problema. Enfim, a gente não precisa ver uma coisa agora à espera da prova. não. O caminho mínimo Mas aprendi. o princípio dele faz sentido e pode cair na prova, mas não com aquela dificuldade. Então, por exemplo, o que geralmente cai na prova, ou caiu na prova, eu não lembro se tem na lista assim,
Será que tem uma assim? Eu não fiz a lista toda, não. Aí essa questão eu não consegui fazer, ali eu não segui. Mas eu fiquei com essa Eu acho dúvida que não ali. tem, não. Não, tranquilo. Mas assim, o que pode pedir é ele te dar um problema diferente, né? Aí o que eu já vi em provas, né? Que tem essa roupagem, ele te dá uma situação, um problema, como se você precisasse modelar antes. Então, fazer alterações que alguns alunos até entendiam como propor uma modelagem, né? Uhum. Então, ao invés disso, ele pede para você, olha, eu estou te dando essa situação, problema aqui. E eu estou dizendo Uhum. para você que ele pode ser resolvido como problema de caminho mínimo, né? Então, faça assim, ó, as informações que eu te dei, você vai transformar elas num grafo, e esse grafo, né, cada conexão de vértice, ele é um arco que representa alguma coisa dessa situação, problema, e você vai me dar uma resposta pelo algoritmo ótimo, através dessa representação do problema textual em problema de caminho mínimo. Tá? Então, isso já caiu em prova. Ele é um pouco menos complicado, essa situação que eu narrei, do que o exercício da lista, porque o da lista, ele envolve primeiro a inverter o problema de maximização para minimização, ou interpretar ele de uma lógica diferente, que eu até coloquei, acho que para o Israel e para o Carlos, eu acho, ou para o Marcelo, que tentaram fazer essa. Então, você tem que pensar ele diferente. Então, ao invés de maximizar, aí, né, você pode inverter o sinal, se for o caso, ou ler ele na lógica de minimização. Então, ao invés de maximizar a probabilidade de entrega, você pode minimizar a probabilidade de falha, que aí você já inverteu. Só que aí, para inverter isso, você inverte as probabilidades, ao invés de acerto, de erro. Então, inverte as probabilidades. É um primeiro manuseio ali. O segundo manuseio é que você não pode aplicar o algoritmo de Dijkstra numa situação em que eu tenho produtos, né? Porque a gente soma. Então, os arcos que a gente adiciona depois de um vértice rotulado, né? E eu estou procurando outras rotas, eu estou procurando novas rotas ou rotas alternativas, dependendo de como o autor chame, eu não posso somar as arestas que conectam vértices adjacentes, porque ali a situação é de produto. Então, para contornar isso, aí nas dicas embaixo ele dá, olha, ao invés de usar produto, já que a rota é dada pelo produto, né, a probabilidade da rota é dada através de um produtório, tem que corrigir isso para poder aplicar o algoritmo que eu sei usar, que eu sei que é ótimo. Então, para corrigir isso, você aplica o log da rota. Aí, no log da rota, você vai poder somar. Aí, você soma cada arco ou aresta que conectam vértices adjacentes. Aí, você pode somar. Aí você conseguiu reconstruir todo esse problema para um problema de caminho mínimo de fato e resolver pelo algoritmo de Dijkstra. Aí dá para fazer. Só que tem essas duas reconstruções que não é tão simples, tá? Mas essas reconstruções, elas podem aparecer na prova. E geralmente aparece dessa forma que eu narrei para você. Olha, ele vai te dar uma situação, problema, e ele vai dizer que alguns elementos você pode fazer ajustes nele, você pode fazer somas, subtrações, para representar isso numa conexão, né? Aí cada conexão, ele vai representar um arco ou aresta, e ele representa conexões entre vértices. Aí esses vértices vão representar também alguma coisa do problema. Às vezes é um tempo, né? Ou
ou 2 elementos em sequência, né? Mas geralmente é tempo. Então, você conecta os tempos analisados e cada arco que conecta os tempos ou os pontos, ele é uma soma, né? Que pode ser soma, subtração, uma soma e subtração, ou dentro tem, né, tem um somar produto dentro de um somatório. Então, tem alguma equação que define aquela aresta que a gente está representando. Então, de toda forma, vai envolver a representação do problema num grafo. Isso que é o mais importante. Tá? Em qualquer questão que envolva otimização em redes, é extremamente importante, antes de começar, tentar representar a estrutura que ele deu ou o texto que ele deu num grafo. Isso ajuda a visualizar o que está acontecendo. Então, mesmo que ele não peça, é interessante você fazer essa representação para facilitar. Tá? Em alguns momentos que eu já vi, né, às vezes não ajuda muito, só que vale a pena desenhar. Então, desenha para você ver. Olha, aí não, a situação que estava em texto, num grafo ficou mais fácil para visualizar. Aí eu sigo do grafo. Né? Eu ouvi uma questão assim, que era para fazer o grafo, mas o grafo ficava bem grande, ficava até mais confuso, e que a solução, às vezes, seguia ali pela tabela, ficava Ali mais pela fácil. tabela ou pelo texto. É, Tá? a Só prova que isso dava vai a tabela e depender, tinha que fazer o grafo. O grafo ficava gigantesco, ficava um caos. a não ser que ele peça explicitamente para desenhar. Desenhe ou represente a rede para esse problema. Aí tem que desenhar. Aí não tem jeito. Só que estou adiantando para vocês. Em alguns momentos que são raros, tá? Às vezes ele pode ficar mais complicado para você ter que tomar alguma decisão ou para ficar somando os arcos ou arestas em que, conforme eu vou avançando no algoritmo. Então, às vezes, a representação em tabelas, ou o croquis que ele colocou, né, ou as informações em texto, às vezes, em casos raros, é mais simples do que o gráfico que você desenhou, que pode ficar confuso. Ou a representação que você fez pode ter ficado muito perto, muito agarrado, pode te confundir também. Então, tem que avaliar na hora também isso. Olha, esse gráfico ficou muito grande, tem arco e aresta dando volta, que está me complicando, a tabela fica mais fácil de ler. Então lê pela tabela, se for aplicar algum algoritmo, por exemplo. Né? Então, sempre aquilo que facilite vocês, não que complique. Tá? Agora, se pediu para representar e a representação ficou confusa, não importa, representa. Deixa que fique confuso. A gente vai corrigir lá se os arcos estão certinhos, né? Mas deu volta aqui, cruzou ali. Não, a gente vai ver quantos arcos e aresta tem, quantos vértices tem, e a nota vai ser para aquilo que ele pediu. Agora, para o algoritmo, se for te dificultar, tem que escolher aquilo que te facilite. Né? Então, se a tabela for mais fácil de ler, né, performa o algoritmo pela tabela. Ou se o croquis for mais fácil de ler, performa, né, a figurinha lá que ele colocou. Ou se o texto for mais fácil de ler, performa o teu algoritmo pelas informações lá que estão no texto. Porque eu já vi alunos dizer, eu fui representar o gráfico que ele pediu e depois, para fazer, me enrolei todo. Pode acontecer, né? Porque ficou muito agarrado, ficou muito perto, eram muitas informações, você aí acabou achando que um arco vinha de um lado e não vinha, confundiu com um arco passando por cima do outro, aí soma errado. Então,
na maioria esmagadora das vezes, desenhar vai facilitar, tá? Então, por isso que a gente orienta a desenhar, tá? Mesmo que não peça. Agora, se o desenho ficou ruim, esquece o desenho e fica pela tabela, né? Fica com o texto para vocês não se enrolarem, tá? E isso é, por exemplo, uma possibilidade de questão que possa aparecer. Essa que o Rodrigo comentou. Uma questão não tão trivial sobre caminho mínimo, né? E o exemplo é o exercício 3 da lista, mas ele é um exemplo bem mais complicado, né? Mas pode aparecer assim. Ele te dá um texto, ou te dá uma tabela com algumas informações, e ele vai dizer para você, olha, esse problema pode ser reescrito, né, como um problema de caminho mínimo. E ele geralmente vai te dar algumas dicas. Olha, se você fizer tal e tal coisa, você consegue representar tudo num grafo só, usando essa estratégia, ou algo parecido com isso. Então, ele vai te dar alguma dica de como fazer, aí você vai ter que representar ele como problema de caminho mínimo, que vai envolver a representação num grafo. Então, muito provavelmente, ele vai também pedir para desenhar. Então, desenhe a rede que representa esse problema como problema de caminho mínimo e resolva, né? Aí, toda vez que tiver represente, desenhe, modele, essas 3 palavrinhas ou alguma outra parecida com isso, é para desenhar, tá? É para desenhar mesmo. É para desenhar o grafo. Então, desenhe, represente, modele, é para desenhar. Desenhar o grafo que representa aquele problema, tá? A próxima palavra é, se for resolva, aí resolver é resolver por algoritmo ótimo apropriado. Então, resolver é por algum dos algoritmos que a gente apresenta. Então, se for problema de caminho mínimo e tiver resolva, é subentendido, é resolva por Dijkstra, tá? Resolva, ou seja, aplique o algoritmo apropriado. Então, resolva é para apresentar a memória de cálculo, né? Que a gente orienta a colocar a memória de cálculo final, né? A iteração final. Eu vou mostrar para vocês agora como que é. E em último caso, que aí vai estar por escrito também, é para escrever a formulação. Aí quando for para escrever o PPI, né, que nessas representações eles podem ser relaxados, então escreva a formulação correspondente ao PPI ou ao PPL. Então, escreva o PPL associado, ou escreva a formulação algébrica que representa esse problema como problema de caminho mínimo, ou como problema de fluxo máximo, ou como problema de fluxo de custo mínimo. Então, só vai precisar escrever uma formulação algébrica se estiver escrita assim, tá? Escreva a formulação algébrica associada a esse PPL, ou escreva a formulação para esse PPL, tá? Então, se não tiver explícito assim, formulação algébrica não é para, entre aspas, que a gente usa para modelar, tá? Não é para modelar. Quando tiver modele, esse termo modele, ele é análogo a representar, desenhar, tá? Não é para modelar como a gente fez na P1, como fez na AD1, tá?
só vai acontecer isso, né? Só vai ter que fazer igual vocês fizeram na AP1 ou na AD1, se tiver escrito explicitamente, tá, gente? Escreva a formulação algébrica associada. Tá? Aí sim, Juliano, tem, entre aspas, modelar. Tá? Oi, pode falar, Lucas. e é usual pedir a formulação algébrica nesses tipos de questões também na prova? Usual não, mas não é incomum, tá? Incomum não é, tá? Vez ou outra aparece, tá? Então, assim, não se assustem se aparecer, tá? Pode aparecer. Mas é mais comum executar o algoritmo, né? É mais usual que ele solicite a resolução. Então, resolva. Isso é mais comum. É mais comum também para representar uma situação qualquer num grafo. Tá? Isso é muito comum. Tá? É tão comum quanto resolver. Então, ele te dá uma situação, um problema em texto e pedir para representar com essa situação, problema, represente como problema de caminho mínimo, né? Ou represente como problema de fluxo máximo. Né? Ou com esse grafo, faça os ajustes necessários para representá-lo como problema de fluxo de custo mínimo. Tá? Isso é mais comum do que ter que escrever a formulação algébrica associada. Tá? Mas já vi algumas vezes em prova já. Tá? Mas não é tão difícil, né, porque só tem que conhecer elas, e elas estão nas notas de aula. Tá? É a formulação para o problema de fluxo de custo mínimo, que é o problema grandão, e os dois casos particulares dele, né, que é o problema de caminho mínimo e o problema de fluxo máximo. Então, sabendo um, sabe os três, né, porque entendendo o problema maior, com alguns ajustes, você chega nos outros dois. Tá? A gente não apresenta formulação algébrica para o problema de árvore geradora de peso mínimo, apesar de ter. Tá? Mas a gente não apresenta, então não cobra em provas. Então, são três formulações. A formulação para o problema de fluxo de custo mínimo, a formulação para o problema de caminho mínimo e a formulação para o problema de fluxo máximo. Tá? Pode aparecer qualquer uma das três na prova também. Mais raro, mas pode... menos comum, mas pode aparecer. Aí, ó, vamos ver rapidinho como que a gente espera as respostas finais para os algoritmos. Aula 6, deixa eu mudar a tela aqui. Notas de aula complementar. Compartilhar a tela. Aqui. Então, para a dextra, que é caminho mínimo, a gente apresenta 4 possibilidades de apresentação da memória de cálculo. Tá? A primeira é em pseudocódigo, mas já está lá. Né? Está nas notas de aula. E quase ninguém usa aquilo. Então, eu não vou perder muito tempo nele. Mas é o que a gente apresenta inicialmente nas notas de aula. Aí tem outras aqui. Né? Aí, de posse dessas memórias de cálculo, essa aqui é a memória de cálculo, iteração a iteração, em várias tabelas. Então, cada iteração eu apresento uma tabelinha completa. Tá? Então, na prova, não precisa fazer essa monstruosidade aqui. Né? Só precisa apresentar essa última aqui, a iteração 5. Então, fez lá, só apresenta a última iteração.
se você usa essa memória de cálculo. Tá? A que é mais comum é que a gente viu na aula passada. Todas essas informações numa tabela única. Aí, numa tabela única, dá para fazer direto, né? Até na folha de prova, na folha de resposta. Dá até para fazer direto porque é rápido, pode fazer de lápis mesmo, qualquer coisa apaga e refaz, mas em tabela única é a tabela inteira, né? É como se tivesse feito tudo isso aqui, mas é mais rápido lá, porque você não precisa ficar, né, desenhando essa tabela, né, toda vez, repetindo as informações e adicionando novas. Eu nem sei fazer esse monte de tabelinha, eu só sei fazer aquela tabela única. Então, é o que os alunos mais gostam, mas tem essa possibilidade aqui, tá? Pode fazer também. Já vi alguns alunos optarem por ela. Então, se a opção for essa, é a última iteração como resposta final. É essa que a gente vai corrigir, tá? Agora, se for em tabela única, aí é a tabela completinha lá, tá? Vai construindo aos poucos para não errar, faz de lápis, errou, apaga, corrige. Mas tem que ter as informações dos rótulos, né? Que é o tracinho. Não, eu vou colocar um exemplo aqui para a gente ver depois. Vamos continuar aqui. Aí eu volto lá. E tem a possibilidade também de resolver por cima do grafo, né? Em cima do grafo. Aí também, é análogo à anterior que a gente viu, só que aí a gente vai empilhando essas duplas, né? Essas trincas aqui, e vai chegando até a última iteração, né? Então, o que foi riscado numa dada iteração você pode omitir na outra, não tem problema. Mas esse efeito de riscar, ele é parecido com aquilo que eu estou batendo na tecla. Teve mais uma dúvida hoje que eu coloquei de novo. Alguns alunos optam por não apresentar, né, essas informações com risco. Só que essas informações com risco é para sinalizar para vocês que a gente está fazendo as contas que são necessárias, mas quando eu fiz ela aqui, ela já foi pior que um caminho que eu já tinha corrente, né? Porque 10 é maior que 7, o problema é de caminho mínimo. Então, não faz sentido eu colocar o 10 vindo de 2 aqui, porque ele já é pior. Não, peraí, é 10 iteração, né? Peraí. Não, 10 predecessor, é 10 vindo... Não, tá trocado aqui, é 10 vindo de 1, né? Peraí, 7, 2, 3, 5, 7. Tem um caminho alternativo. Não, é 10 vindo de 1. 10 vindo de 1 na iteração. Na iteração 2. Tinha que corrigir aqui. É 10 vindo de 1 na iteração 2. Só que 10 é pior. O 10 é pior que o 7. Né? Então, aqui ele riscou. Né? Só que aqui ele está registrando para vocês que ele fez a conta. Né? Em algum dado momento, esse caminho mínimo aqui que era possível foi rejeitado. Ele pode ser rejeitado depois de ter sido calculado, que é o que aconteceu aqui. Ele registrou. A iteração 1 está certa aqui. É 10, 1. Né? É 10 vindo de 1 na iteração 1, porque é 5 vindo de 1 na iteração 1, 4 vindo de 1 na iteração 1. Aqui tinha que ser 10 vindo de 1 na iteração 1. Então, ele computou o 10 e lá na frente ele encontrou um melhor, 7 vindo de 2, na iteração 3. Aí ele riscou, né? Então, ele colocou e riscou. Aqui você, né, conforme você foi progredindo, você também podia ter esquecido esse 10, né, porque ele já se tornou obsoleto, e só colocar o 7 vindo de 2 na iteração 3. Você pode fazer isso. A maioria
dos algoritmos vai fazer assim. Ele não vai te dar duas informações, ele vai te dar só uma. E a que ele vai te dar é a melhor, sempre. Só que a gente mantém os registros para vocês lembrarem por onde que a gente passou. Quais caminhos que a gente fez, quais as contas que a gente fez. E talvez nesse processo seja melhor para vocês não errarem na prova. Só que uma série de alunos já entendeu como funciona e omite essas informações. Então, nessa iteração 3 aqui, por exemplo, ele poderia ter apagado 10 vindo de 2 e ter deixado só o 7, 2, 3. Tá? Poderia. Só que a gente representa assim para mostrar para vocês todo o caminho que a gente percorreu. Tá? E na memória de cálculo em tabela única também. A gente também faz assim. Por isso que está assim. Então, eu estou sempre fazendo esse alerta para os alunos que esquecem de fazer todas as contas necessárias. Porque às vezes trava, né? Por exemplo, ficou no 10 vindo de 2 e não sai do 10 vindo de 2 porque não faz a conta correta, que é depois que ele rotulou um vértice qualquer, que aí não importa em qual posição que ele esteja, no momento que ele rotula um vértice qualquer, ele tem que olhar para os vértices adjacentes a ele. Então, por exemplo, vamos supor que eu rotulei o 3 e eu já tenho todas essas trincas calculadas. Não importa, eu tenho as trincas calculadas e se eu rotulei o vértice 3, na iteração seguinte eu vou manter os registros do que eu fiz e no vértice 3 eu tenho que olhar os vértices adjacentes ao vértice 3, aqueles que estão próximos, aqueles que têm conexão com o vértice 3. E eu vou tentar computar caminhos novos. Só que eu posso esbarrar em caminhos que eu já calculei. Aí eu tenho que comparar. Olha, o que eu calculei é melhor do que aquilo que já tinha sido calculado? É isso que a gente faz. E alguns alunos esquecem disso. Rotulou um dado vértice e não olha para os vértices adjacentes a ele, mesmo que eu esteja muito longe. Então, por exemplo, o 4 aqui, que tem o 10 vindo de 2, o 10 vindo de 1, 1, no momento que eu olho para o vértice 3, quando eu rotulei ele, nem conexão com o 4 tem. Então, não importa muito, né? Aí, você pode olhar para o 4 e achar que o comportamento do 4 vai ser igual ao do 5, só que o do 5 não vai, porque o do 5 está conectado diretamente com o 3. Então, eu tenho que olhar para o 3 conectando no 5 e ver, olha, no 3 que eu rotulei com 4, eu tenho que somar o 5 aqui, que conecta 3 ao 5, e tenho que registrar. Então, está registrado aqui, ó, 9 vindo de 3 na iteração 2. Né? E por algum motivo eu tinha um 7 aqui, cadê? Qual a iteração que eu estava? Aqui, ó. Então, na iteração 3 aqui, o rotulado foi o 2, né? Que é o que aconteceu. Aí no 2 aqui, olha, no 2 eu rotulei o 2, eu tenho que olhar quem que o 2 está conectado. Ele está conectado no 5 e no 4. Então, eu tenho que fazer obrigatoriamente essas sominhas de possíveis caminhos que agora estão em aberto a partir do vértice 2. Então, o 2 que deu 5, aí eu tenho que somar 5 mais 2 para o 4, então deu lá 7 vindo de 2, iteração 3. E para o 5, ó, 2 indo para 5, eu tenho que somar 2, então 5 mais 2, 7. Então, 5 mais 2, 7, eu tenho que atualizar, porque 7 é melhor que 9. Aí eu atualizo, porque o 9 não vai servir para a gente. Né? Aí, o que mais? Aí ele continua aqui e tal. Eu só estou reforçando isso porque eu vejo imensas vezes nas provas. Vocês esquecem de fazer essas continhas num dado vértice, porque já tem número registrado lá. Vocês esquecem de atualizar. Não pode, tem que fazer as continhas. E a gente mantém o registro para lembrar vocês disso. Tá? Aí, para essa memória de cálculo, então, a gente só vai querer a iteração 5. Tá? Que aí, novamente, reforçando, pode ficar com as informações de obsoleto riscado ou não. Tá? O riscado é opcional aqui, porque eles são obsoletos, podia ter ficado para trás. A gente mantém registro. Tá?
Então, para essa memória de cálculo, quem faz também é a iteração final, é o grafo final. É a resposta que você vai colocar lá na folha de resposta. Tá? Aí aqui tem as duas alternativas. Aí vamos lá para aquela que vocês mais gostam, né? Vou colocar aqui. Exibir. Eu acho que está em aulas. Mais aulas. Esse é o algoritmo, cadê? Algoritmo de Dijkstra. Deixa eu ver se está em listas. É aqui, algoritmo de Dijkstra. Aí eu tenho outra que é Prim também. Deixa eu colocar logo o de Prim também, que eu já salvo na vez. Estava fácil aqui, está na mesma página. Algoritmo de Prim também. Deixa eu botar. Ué, não? Não, agora foi. Prim, Dijkstra. Firmar. Ele vai carregando logo todos. Então aqui, aí, essa é a memória de cálculo que vocês mais gostam, né? Então, ela sim, tem que estar por completo, né? Ela tem que estar por completo na folha de respostas. Então, a única coisa que é opcional aqui são os riscados, tá? Então, por exemplo, isso daqui que é opcional, o 21 vindo de A, tá? Porque é o que eu estou dizendo para vocês, aqui a gente só mantém o registro, mas o valor válido nessa célula é o valor anterior, que é o 19 vindo de E. Então, a gente só mantém o registro. Tá? Então, isso daqui é opcional, o 21 vindo de A com X. Se tivesse aqui 19 vindo de E, não tem problema, tá certo. Tá? As outras informações que são opcionais são o circular aqui com a indicação da iteração de quando que ele foi rotulado. Mas eu prefiro colocar, tá? Por que eu estou dizendo que é opcional? Porque toda vez que vocês colocam esse tracinho abaixo aqui, significa que ele foi rotulado na iteração anterior. Então, significa que eu não posso retornar para esse vértice, para essa coluna. Então, por isso que eu ponho esse tracinho. Se eu voltar aqui, significa que eu estou fazendo um ciclo. Eu estou voltando para algo que já foi rotulado. Então, qualquer valor abaixo disso é ciclo. Não pode, é erro, tá? É estrutural. Então, os tracinhos já representam que ele foi rotulado na iteração anterior. Inclusive nesse último aqui, que eu coloquei o 21 vindo de A. Né? Então, olha, o tracinho aqui significa que ele foi rotulado na iteração k igual a 8. Tá? Mas não foi rotulado com o valor 21 vindo de A, porque ele está riscado. Ele foi registrado na iteração k igual a 8. Mas ele é pior que a já calculada. Então, o valor válido é o de 19 vindo de E, que foi registrado lá na sexta iteração, k igual a 6. Mas o valor válido é esse. Então, essas informações já são suficientes para a gente. Eu só circulo e coloco a iteração para mostrar para vocês quando que ele foi de fato rotulado, tá? Mas o tracinho já mostra isso para a gente. Então, as informações obrigatórias são os valores aqui, tá? O tracinho que indica que eu não posso voltar, significa que ele foi rotulado na iteração anterior. E opcional são os valores das iterações aqui, esse k igual a 7 que eu coloquei, k igual a 4, e o taxado, tá? Eu aconselho fazer essa representação circular, mesmo dizendo que eu já tenho a informação no anterior, mas para vocês visualmente fica melhor, tá? Circular qual valor foi rotulado, tá? Eu acho que funciona melhor.
Então, eu aconselho fazer assim. Apesar de não ser obrigatório, eu aconselho fazer assim. Tá? O valor que, de fato, representa o caminho mínimo para vocês circularem. Visualmente, ajuda mais. Tá? Então, esse é o padrão de resposta para a memória de cálculo em tabela única. Tá? A memória de cálculo para o algoritmo de Dijkstra em tabela única. Esse é o padrão de resposta. Até aqui, para Dijkstra, apresentação da resposta final. Alguma dúvida? Não, nenhuma? Então vamos para... Aí você, hein, Breno? Oi, Aí, Carlos. você sempre vai querer que apresente, né? Que você mostre ali a linha, né, que você fez e se ela vai ser aproveitada ou não, né? Quando A você linha, faz como a assim? interação ali, por exemplo, ali você tinha na B, né? Você tem ali o 10C e o 9F. Então, assim, a gente vem repetindo o 10F ali até o momento que a gente encontrou o 9F que, na interação 4, né? Que foi o melhor. Aí por isso se manteve ele, não é isso? Tem que estar mostrando sempre isso, né? Sim. Esse registro significa que a gente está a gente está avaliando as outras possibilidades de rotas melhores que 10, né? Abaixo de 10, e a gente repete para não esquecer, tá? Não significa que o 10 vindo de C foi calculado na iteração K igual a 2, K igual a 3. 10 vindo de C foi apurado na... Acho que fica melhor explícito aqui na coluna I, onde, por exemplo, assim, você tem ali na coluna K2, né? O 10 vindo de J, aí ele volta de novo, mostrando ele de novo, né? Só que na K4 encontrou com o valor 13 vindo de F. Como o 13 vindo de F é um valor pior do que o 10 vindo de J, cortou ele aqui, né? E voltou de novo com 10 vindo de J. É isso que eu estou querendo dizer. Sim. Vai ter que mostrar que fez essa interação, né? Eu aconselho fazer assim, tá? Só que é o que eu estava dizendo, que outros colegas, né, fizeram diferente, porque pode fazer, tá? Esse 13 vindo de F só significa que você fez o procedimento correto, você apurou, porque aqui, na iteração K igual a 4, significa que na anterior eu rotulei o vértice F, que é 7 vindo de C. Então eu estou aqui, ó. Eu estava aqui, rotulei F vindo de C. Qual que é o procedimento correto? Mesmo que eu tenha todos os outros em aberto ainda. Eu tenho 10 vindo de C em aberto, 10 vindo de J em aberto. Se eu rotulei o vértice F, eu tenho que olhar para o vértice F e os vértices adjacentes a ele, né? Aqueles que têm arestas que conectam vértices próximos a ele, que é o B e o I. Estou no F, né? F, eu rotulei o B e o I. Aí no I, eu somei 6. Eu somei 6 vindo com 7, né? Que aí deu 13. Aqui, a gente tenta mostrar para vocês que o procedimento correto é apurar esses valores. Iteração a iteração, você tem que fazer isso. Só que aqui ele já é pior. Então, a gente apresenta para mostrar para vocês que as contas precisam ser feitas. Mas elas podem ser omitidas, porque aqui ele é pior. Então, se você tivesse feito, Carlos, assim, ó, ao invés do 13 vindo de F, você tivesse repetido 10 vindo de J, também estaria certo. Tá? Não tem erro aqui. Só que o que eu vejo é, quem costuma pular isso, acaba pulando em algum outro momento o que não poderia pular. Então, não apura todos os vértices adjacentes a um dado vértice rotulado. Que aí, por exemplo, se fosse o caso de fazer isso no vértice B, 10 vindo de C, e não tivesse apurado
após a rotulação do vértice F, uma possibilidade de caminho vindo de F, você perderia o 9 vindo de F. Então, você teria colocado o 10 vindo de C. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é, se você pular o 13 vindo de F, você não fizer essa conta, você poderia ter errado o 9 vindo de F, porque você não ia apurar nem o 13 vindo de F, nem o 9 vindo de F. Aí, ao invés do 9, você continuaria com 10 aqui. Aí aqui está errado. Se aqui tivesse 10 vindo de F, aqui estaria errado, porque você perdeu o caminho mínimo que vinha de F, que era uma rota alternativa ao 10 vindo de C. Porque você esqueceu que o procedimento é, rotulou, você para desse vértice, mantém o registro dos anteriores, mas você para nele e olha os que estão colados nele. E faz as sominhas. Faz as sominhas, aí você olha, as sominhas que eu tenho, comparado com o que eu já tenho atrás, altera alguma coisa? Se altera, eu altero o registro. Se não, eu posso omitir, como está no I aqui, eu posso. Então, o 10 vindo de J você pode omitir ou não. Eu aconselho não omitir, porque você pode acabar não fazendo essa conta por algum motivo, esqueceu, né, ou não entendeu como o procedimento funciona, aí você pode perder algum caminho mínimo pelo caminho. Por isso que a gente faz isso. Tá? E o mesmo vale para essa daqui, para a iteração K igual a 8 na coluna D, 21 vindo de A. Se você tivesse colocado 19 vindo de E, não teria problema nenhum, também está certo. Tá? A maioria dos algoritmos vai trabalhar assim. Se você tivesse implementado, né, numa linguagem qualquer, o 21 vindo de A não ia nem aparecer, ele já ia te dar o melhor valor, que é o 19 vindo de E. Mas o algoritmo fez todas as contas que eu mandei ele fazer, e ele já me deu esse correto. O que eu vejo nas provas é vocês errarem por algum motivo isso. Só que o erro no 21 vindo de A ou o erro no 13 vindo de F não vai prejudicar vocês, porque não teve alteração. Mas se errar no 9 vindo de F, por exemplo, aqui, aí compromete. Se errasse, cadê? Tem outro aqui que tem melhora? Deixa eu ver. Não, não tem, só esse daqui. Mas se tivesse outro que o caminho mínimo melhora e você não computou por algum motivo, e eu vejo isso aos montes na prova, aí você acaba perdendo ponto, porque você chegou no caminho mínimo diferente. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas a sua pergunta que é, se é obrigatório colocar o 13 vindo de F? Não é, tá? Não é. A gente aconselha a fazer, mas não é. Se tivesse aqui 10 vindo de J, você pode fazer e está certo também, tá? Mas, por favor, não esqueça, tem que fazer as continhas. Depois que um vértice foi rotulado, você para nele e olha todos os outros que ele está conectado, desde que não forme ciclo. Você só não pode voltar para um vértice que já foi rotulado. Então, dos que estão em aberto, que ainda não foram rotulados, você tem que somar, você tem que apurar essa possibilidade de caminho. Apura. Se for melhor, você altera no registro. Se não, né, aí você pode omitir. Né? Não tem problema. E a gente opta por não omitir. A gente registra e risca. Por isso que está riscado. 13 vindo de F, riscado. E 21 vindo de A aqui, riscado. Porque ele não é válido. Ele só foi apurado aqui. Ok? Mais alguma pergunta? Estou reforçando isso trocentas vezes para vocês não errarem. É o que mais acontece em prova. Então, vamos para PRIM. Algoritmo de PRIM. Eu já falei, mas eu vou reforçar aqui. Então, olha, algoritmo de PRIM. Aqui está por completo, né? Aqui, ó. Então, padrão de resposta para PRIM. Pode ser a iteração final, que aqui é K igual a 5. Então, a iteração final. Ou apenas essas informações da iteração final, o LST e o ST.
que é ST é Spanning Tree, é árvore geradora, que é resultante, e o LST é o comprimento, é Length of Spanning Tree, né? LST. É o comprimento da árvore de peso mínimo, né? Então, pode ser só o LST e o ST, ou a iteração final, né? Com todos os elementos, aqui o C e o C', ou o que é mais comum, que eu vejo vocês fazerem também, que pode também, é isso aqui. É a árvore final. Então, a árvore com os pezinhos, né? As arestas, porque é sempre arestas, a gente esquece as orientações para calcular esse algoritmo, a gente esquece as orientações, trata, né, tudo como aresta. Então, as arestas, o peso das arestas e o peso total, peso 11, tá vendo? O peso 11 que eu coloquei, eu represento lá na folha de resposta a árvore e o peso ou a última iteração, tanto faz. Tá? Só que, repito, né, é tão simples esse algoritmo que dá até para fazer ele na prova a lápis rapidinho. Né? Então dá. Também tem a forma análoga que alguns autores chamam de Kruskal, né? Que eu consigo desenhar em cima do próprio gráfico, que é como eu fiz aqui. Eu vou adicionando as arestas conforme o peso delas, né? Olhando para todas as conexões possíveis, né? Ou fazendo uma lista já do menor para o maior, que é geralmente o que faz em Kruskal, né? Eu faço a lista. Então, olho para todos os pesos, pego a aresta de menor peso e rotulo, que é o 1. Então, eu começo pelo 1 aqui. Né? Em teoria, em cima do grafo, eu começo pela aresta de menor peso. Aí já adiciono ela. E ao adicionar ela, eu coloco os vértices 5 e 4. Aí eu olho para a lista de novo. Né? Aí eu posso colocar o de peso 2. Aí coloco o peso 2 aqui. Né? Essa é uma possibilidade. Podia ser a outra, podia ser, né, qualquer uma outra. Eu optei por colocar essa 2 aqui. Poderia... Aí agora, eu olho de novo. Quem tem peso 2? Esse aqui tem peso 2, dá para colocar ele. Aí olho de novo na lista. Quem é o menor peso? Ainda é 2, posso colocar o 2 aqui. Aí eu olho para a lista, ainda tem um 2, mas se eu colocar o 2 aqui, o 2 forma ciclo aqui. Né? Então, não pode ser o 2. Isso aqui é o que a gente chama de Kruskal. Esse 2 não pode, então tem que ir para o próximo, que é o 3. Aí eu posso colocar o 3? O 3, se eu colocar aqui, forma ciclo. Né? Forma um ciclo aqui. Então, o 3 não pode. Aí eu vou excluindo as possibilidades conforme ele forma ciclo. Aí o 3 não pode, o próximo é o 4. Né? 3, 4. Aí eu tento botar o 4, aí eu já cheguei na definição da árvore, que é de árvore geradora. Né? Geradora porque ela possui a mesma quantidade de vértices do grafo original, então eu coloquei todos os vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então tem todos os vértices. E a árvore, por definição, ela tem a quantidade de vértices menos uma em quantidades de arestas. Então, 6, a quantidade de vértices, menos uma unidade, 5 é igual à quantidade de arestas para construir a árvore. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu parei e já tenho a árvore geradora de peso mínimo. Né? Assim é o que alguns autores chamam de Kruskal. Assim dá para você construir até se o grafo for desconexo. Né? Aí você pega conforme as arestas, você vai construindo ele independente
da conexão ou desconexão. Então, você consegue aplicar não só para árvore, mas para floresta também, né? Para grafos maiores que estão desconexos. Então, também pode fazer direto no teu grafo assim. É uma possibilidade, um pouco mais rápido, e já fica direto. Aí só ficou faltando colocar aqui o peso, né? Aí colocava peso igual a 11. Também é válido, tá? Então, tudo quanto é possível de caso para prim aqui. Tá? Bem simples, fácil, qualquer forma dentre essas três aqui é válida. Se cair na prova, é praticamente ponto ganho. Tá? Então, não errem, por favor. Esse é o mais simples. Para prim, alguma pergunta para prim? A pergunta é, vai cair? Bom, para isso eu não tenho resposta. Mas se cair, né, é a chance de garantir pontos. Né? Sim, achei até tranquilo, Prim. Prim é bem Se tranquilo. cair, maravilha. Né? Ô, Breno, ou melhor, a pergunta, historicamente, cai prim? Ele cai menos que as outras. Mas toda vez que cai, assim, é um grande alívio, né? Porque a maioria consegue... se não consegue acertar tudo, consegue acertar bem mais da metade, né? Mas já vi algumas vezes em prova assim, mas é mais comum Dextra cair, né? Caminho mínimo cair, Ford Fulkerson cair, que é um pouquinho mais complicado. Mas é aquilo. Faz uns 2 exercícios, 3 no máximo, né? Com 2 já dá para entender a lógica tranquila, e se cair na prova é ponto ganho, entendeu? Então, assim, tem que saber fazer. Esse tem que saber fazer, porque se cair, é para garantir lá os 2 pontos, ou 3 pontos, ou 4 pontos, né? Só lembrando, a nossa a P1 valeu 12 pontos. Então, se fosse uma questão dessa aí valendo 4 pontos, era praticamente 4 pontos ganhos. Né? Então, treinem antes. Se cair, é maravilhoso. Então, beleza? Vamos para o próximo? O próximo é a memória de cálculo para Ford Fulkerson. Esse eu vou ter que ir lá nas notas de aula. Eu não tenho PDF, não. Deixa eu puxar um aqui. Deixa eu ver. Acho que esse aqui serve. Deixa eu ver se eu consigo baixar, porque na plataforma dá para eu editar. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. E a gente termina. Organização em rede, aula 7. O que mais? Não. Eu vou ter que baixar lá. Coloco no mesmo lugar. Então, para Ford Fulkerson, tem essa memória de cálculo aqui, né, que é o que a gente apresenta para vocês. Mas aí, como resposta final, tá, pode ser essa representação aqui, tá? Exatamente essa aqui. Ó. O grafo final, tá? O grafo correspondente à iteração final com as capacidades residuais, né, apontadas para a gente. Né? O V mais e o V menos. E também é bom ter isso daqui, né? O valor do fluxo máximo. Ele geralmente, nos enunciados,
eles perguntam, qual é o valor do fluxo máximo? Então, né, tem que ter o grafo final, que representa a tua memória de cálculo executada, né? Então, o grafo final e o valor do fluxo máximo. Isso daqui é equivalente a isso daqui, né? Essa última iteração aqui. Peraí. Que aqui acabou, né? Peraí. Tá, então, o equivalente àquilo que a gente viu é a iteração 3 aqui. E ele já deu a cadeia, as capacidades residuais e a gente ajustou no último aqui. Porque a quarta iteração é só a confirmação, de que os arcos saturaram, né? Então, a última iteração não é necessariamente a quarta iteração, é a terceira, né? Porque na terceira que a gente calculou aqui, ó, a cadeia que vai chegar na última iteração, o incremento de fluxo, o fluxo, os valores dos arcos, dos fluxos nos arcos e as capacidades residuais. Eu acho muita coisa para colocar numa resposta final, tá? Mas quem for fazer seguindo essa lógica, essa construção, porque pode, né? Aí significa colocar só essa última iteração aqui, que é a terceira, tá? Só que essa terceira é justamente esse grafo. Então, eu acho que vale mais a pena, representar o grafo final com o valor do fluxo máximo. Eu acho que é menos informação. Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque você pode fazer assim, né, como essa memória de cálculo que a gente coloca para vocês, a cadeia aumentada aqui, né, o incremento do fluxo, o fluxo nos arcos, mas você também pode fazer direto no grafo, que é o que eu costumo fazer com os alunos quando tem sessões anteriores, né? Se teve dúvida, aí eu faço direto no grafo. Então, se vocês pegarem vídeos anteriores, de semestres anteriores, ou dessa própria aula que em algum momento eu fiz com os alunos, eu faço direto no grafo, tá? Então, dá para a gente ir corrigindo direto. Então, por exemplo, ele começa aqui, ó, no 5,0, tá vendo? Aí dá para a gente ir construindo por cima dele. Então, construindo por cima vai findar, né, em 0 aqui e 5 aqui. Então, dá para fazer direto no grafo. Então, direto no grafo vai chegar naquele grafo final. Que é o que eu acho que faz mais sentido em questão de tempo. Então, vai ficar Breno, menos passos, mas mais enxuto. Oi, Lucas, pode falar. e aí no final, então, a recomendação eu vou fazendo a lápis, aí só na versão final que eu passo a caneta. Não, pode deixar a lápis também. A gente não se incomoda, não. A gente corrige tudo igual. Mas se quiser ter uma garantia, ou se você se sentir mais confortável, quiser passar a limpo, é até melhor, porque fica a caneta, de fato, a tua resposta final. Então, se você foi construindo como eu estava fazendo lá, aqui assim, ó, riscando, né? Era o que você estava dizendo, né? Então, eu estou fazendo por cima, coloquei lá, aí a lápis eu estou construindo as minhas cadeias aumentadas aqui, e o valor final eu coloco a caneta, que aí seria basicamente os incrementos ou decrementos aqui, né?
estivessem de lápis, e o 0, que é o último valor, você passa a caneta. E o 5, que é o último valor, que é a iteração final, você passa a caneta. Isso assim, ótimo. É até mais fácil para corrigir. Que aí fica de fato a tua resposta final. Aí você não precisa reescrever o grafo como está aqui, né? Que aqui, se você quisesse fazer organizadinho, né? Seria o equivalente a reescrever isso na tua folha de resposta, significando que você fez no teu rascunho, né? E passou a limpo só essa final. Ou não, você colocou lá direto na folha de resposta o grafo original, foi construindo o algoritmo a lápis e a resposta final, né? Ou seja, o 0 aqui e o 5 aqui, ao longo da tua construção, é o que vai estar de caneta, é o que a gente vai corrigir. Alguns alunos têm feito isso, tá? Coloca uma parte a lápis e uma parte a caneta e diz, a resposta é a parte a caneta, tá? Tem funcionado, não tem problema não, tá? Mas pro Porque não dá tempo na prova. Esse é o ponto. Se o Lucas conseguir, se ele tiver tempo, ok, maravilha, mas geralmente não tem tempo. Então, por isso que a gente fala, pode fazer integralmente de lápis, não tem problema. A gente só está tentando padronizar as respostas, porque outro ponto que o professor Ormeu cobra é de organização. Então, para ter organização, a gente está deixando de lado a exigência de cobrar a memória de cálculo por inteiro, porque tem que ser rápido e organizado ao mesmo tempo. Tem gente que não consegue. Então, pode fazer da forma que você quiser na folha de rascunho, desde que a tua resposta final fique organizada. E assim, fazendo como ele falou, fica minimamente organizado, sim, se ele colocar o 0 e o 5 de caneta. Só que aí você vai ter que passar uma parte ainda da tua prova a caneta. E aí, assim, qualquer tempinho extra pode ser que não tenha, entendeu? Então, eu não recomendo. Mas se você conseguir... Breno, a outra questão valia menos, eu não sabia fazer direito, aproveitei para gastar o tempo que eu tinha nas duas que valiam mais e fiz. Então, assim, vai de pessoa para pessoa, faz como você ficar mais confortável, tá? Então, pode. E se fizer tudo a lápis também pode, tá? Então, esse é o padrão. Tem outras formas também de apresentar, que a gente aceita também. Alguns autores colocam ao invés das capacidades residuais, eles colocam... por que não está indo o texto, gente? Tá, foi. Eles colocam o valor que foi usado. Então, pense aqui, ó, do arco 1, 2, eu posso colocar a quantidade que eu usei. Então, aqui, obrigatoriamente, eu usei 5 e eu tinha 5 para usar. Aí eu vou colocar uma que é diferente para vocês verem como fica. Então, ó, aqui, ó, o 4 para o 6, ele tinha 7, né? Ele tinha 7 e aqui ele usou 4. Então, essa representação pode também. Ó, ele tinha 7 e usou 4. Aqui ele tinha 5 e usou 5. Deixa eu ver se eu não fiz conta errada. Tá vendo? 4 vindo para 6. Ele tinha 7 disponível, né? E usou 4. Então, também pode representar assim, né? Se for mais simples. Assim, Aí depois só colocaria aqui fluxo máximo, né? Que a gente representa assim, né? F asterisco igual a 9, que é o fluxo máximo. Aí se ele pedir capacidade residual, se ele pedir fluxo no arco, alguma coisa específica,
aí vocês têm que tirar as informações desse grafo aqui, mas aí se ele pedir, tem que colocar por extenso lá, por escrito, né? Então, qual é o valor do fluxo no arco do arco tal? Aí você tem que dizer, letra B, sei lá, o fluxo no arco. Então, o X, sei lá aqui, o X56. O X56 vale 5, que foi o fluxo no arco na solução ótima. Então, o X56, né, é o fluxo no arco na solução ótima. É igual a 5. Aí, se ele pedir, ele pediu isso na letra B. Aí você tem que botar por escrito a letra B, tá? Mas fora isso, se ele pedir só para... Se ele pedir só para executar, aí executar é a memória de cálculo final. É a iteração final, que pode ser nesse formato, pode ser nesse outro formato. Que alguém pode ter visto em alguma prova que a gente colocou, às vezes a gente coloca assim também. Então tem algumas possibilidades. Mas eu acho mais interessante resolver em cima do grafo original, né, para ser rápido, e colocar só o grafo final na folha de resposta. Tá? Eu acho que funciona melhor. Então, lá na folha de prova, né, aqui, ó. Isso aqui está na tua folha de prova. Aqui, né? Aí só ajusta para ele ficar assim, 5-0, 4-0, 7-0, blá, blá, blá. Aí você faz de lápis rapidinho, né? Marca as tuas setinhas dos caminhos ou cadeias aumentadas aqui, né? E vai riscando eles rapidinho, né, para fazer rápido. Aí faz rápido. Chegou na resposta final, aí lá na folha de respostas, aí você coloca organizadinho assim. Tá? Eu acho melhor assim. Mas aí testem antes, treinem antes para ver como que vai ser melhor para vocês. O Rodrigo pediu a palavra, pode falar, Rodrigo. Breno, duas questões. Uma, a D2 tem previsão de quando sai a nota? E outra pergunta, será que existe, por exemplo, a possibilidade de vir no trabalho, igual tinha no período retrasado, tipo, se a gente fazer um trabalho que vale 1 ponto, você acha que isso pode acontecer de novo? Tá, vamos lá. A D2 eu tinha falado antes, né? Pode ser que saia nesse fim de semana ou na metade da próxima semana, tá? Mas deve sair rápido, porque não são muitos trabalhos, e eu corrijo rápido e já libero para vocês. Então, no máximo, até a metade da semana que vem sai. Eu não queria lançar junto com a prova de vocês, então pode ser que eu termine antes, mas segure um pouco, para vocês fazerem a prova com calma e depois a gente pensa... Pode lançar, que a gente já fica sabendo quantos pontos precisa, é legal, a gente gosta de fazer essa conta, tipo assim, eu preciso tirar quanto para passar, entendeu? A gente gosta de fazer essas contas, e a nota da D ajuda nisso. Se eu conseguir antes, então... Se eu conseguir... Ajuda bastante quando a gente vai para a prova sabendo a nota da D, que a gente já fica fazendo uns cálculos. Com a nota da D eu preciso tirar 13 para passar, sem a nota eu preciso tirar 12. A gente faz essas contas aqui, entendeu? Então, se eu conseguir, eu coloco para vocês. E sobre trabalho, assim, a princípio não, tá? Aí, se o professor meu sinalizar que sim, aí eu aviso vocês. Mas via de regra não tem, tá? Ele passa quando ele acha necessário, né? Se ele errou a mão em alguma prova ou em alguma tarefa, né? Ou se teve algum problema da nossa parte na prova, né? Algum texto veio escrito coisa errada e tal. Aí, quando ele acha cabível, ele passa. Em alguns semestres teve porque aconteceu alguma coisa desse tipo. Em alguns ele errou a mão em algumas questões que a gente só conseguiu detectar depois, né? Porque estava
mais difícil que o comum, aí ele lança trabalho para compensar. Mas geralmente não tem. O Cristiano colocou, vamos ver, considerando sobre atividade extra, entendo que seja válido, considerando Macaé que efetivamente teve a P1 cancelada, tendo obrigatoriamente que fazer a P3. Então, ele está ciente do cancelamento e se tivesse, já era para ter falado comigo, né? Aí fica meio complicado, porque a gente não pode fazer só para um polo, tem que fazer para todo mundo. Então, se tiver, vai ser para todo mundo. Aí, para Macaé ou para qualquer outro aluno que tenha sido prejudicado por conta do cancelamento, do adiamento, né? Não obrigatoriamente do cancelamento, que foi só para Macaé, todos vocês já foram prejudicados porque teve adiamento, né? Então, quem não conseguiu fazer também teria que ter direito a esse possível trabalho. Então, assim, toda vez que a gente faz alguma coisa, ele serve para todo mundo. Então, o que aconteceu foi que ele optou por seguir o que o consórcio mandou fazer, né? Que quem não conseguiu fazer, né, pelo motivo que tenha acontecido, né? Se não pôde fazer porque teve adiamento, ou no caso de vocês particular, que teve cancelamento, ele abriu para quem for reprovado fazer a PE, né? Que antes era disponível só para mulheres grávidas nos últimos meses, para quem tivesse em serviço militar e para algumas doenças, algumas comorbidades específicas. Então, assim, é extremamente restrito a PE. Esse semestre está liberado para todo mundo que não for aprovado com a P3. E a segunda coisa que o consórcio deu foi a opção, né, para trancamento especial. Então, quem se sentiu prejudicado, ou foi prejudicado, ou acabou sendo prejudicado, pode pedir trancamento especial no polo, tá? Eu só não sei como que cada polo está fazendo com prazo, aí vocês têm que ver lá. Mas aí pode trancar e faz semestre que vem. Mas ele optou por ficar com as soluções que o consórcio deu, tá? E sim, se tiver trabalho, eu falo com ele lá e tal. Se ele quiser dar trabalho, né? Se tiver a opção de trabalho, vai ser para todo mundo. Tá? O Cristiano colocou, deixa eu ver, considerando o fato de Macaé poderia estender. Se tiver, vai ser para todo mundo. Apesar de eu achar pouco provável que tem. Outro ponto sobre a PE, pela regra, a PE considera as notas de AD, ou seja, o peso da PE é 8 e não 10. Dando PO2 é pré-requisito de simulação, optei não trancar. Peraí, a PE considera as notas das ADs? Tem alguns casos a depender de quais provas você não fez. Se você não fez nem a P1 nem a P2, aí a PE vale como nota final, né? Então tem umas esquisitices aí. Então, assim, então para quem não pôde fazer a P1, tem que fazer a P2, porque senão não vai poder fazer a P3, porque é reprovação automática, né? 0 nas duas provas. Aí a PE vai valer como nota final, né? Aí é um pouquinho mais complicado. Oi, Lucas, pode falar. Não, Breno, e sobre a P3, eu preciso me inscrever de alguma forma ou já estou tendo perdido a P1, já estou automaticamente apto a fazer a P3? Não, pode fazer direto, não tem. O único problema de AP3 e APE é que a gente não controla. Então, assim, mesmo que vocês façam, mesmo que vocês fossem fazer a prova, a gente até pode corrigir,
Mas chega na hora para lançar, o sistema não deixa lançar a nota. Né? Em caso de reprovação ou de não autorização de APE, eles nem deixam a gente preencher. Então, tem que estar ciente disso. Mas, em caso de falta de uma das APs, faz a P3 normalmente, que ela repõe. Né? Não precisa pedir autorização de nada, é só ir fazer, a gente corrige e lança a nota da AP3. Aí o sistema que vai calcular qual você faltou, se ele vai repor, ou se é média final, aí é o sistema, é o Sistacad que faz as contas. Certo? Adriano, Oi, pode falar. faltando aqui 1 minuto, te pedir só uma coisa, pega leve na correção com a gente, nossa P2. Cara, assim, a correção são os critérios do professor Romeu, não tem como. E a gente divide, então, assim, fica até difícil. Como é que um vai aliviar e o outro não? E depois eu compilo tudo, então eu olho mais ou menos o que aconteceu. Então, assim, não tem muita disparidade a minha correção para dele, não. Às vezes a dele é até pior, quando ele corrige tudo sozinho. Então, assim, Fala com ele então, fala com ele assim, ó, Romeu, pega leve aí na correção, a galera tá ficando muito reprovada. Tem gente aí dependendo só de pesquisa operacional. Eu, por exemplo, me formo em dezembro, para mim faltam algumas matérias, mas tem uma galera pendurada aí só em PO, eu conheço pelo menos umas 2 pessoas. Aí pede para pegar um pouquinho leve aí, entendeu? Considerar quando a gente botar o nome certo lá, essas coisas assim. Para isso tem que fazer bastante exercício. Então, treinem bastante, que a correção vai ficar facinho para a gente. A gente tenta, né? Mas a gente às vezes não tem tempo, é complicado. Mas então tá. Boa prova para todo mundo aí. E até sábado. Não esqueçam de calculadora. Se tiver alguma coisa louca lá na hora, não apareceu o texto da calculadora, aplicador disser que não pode, fala que pode, está escrito lá no campo de avaliações, tá? Pode usar a calculadora e tem que usar a calculadora. Então, se disser que não, faz barulho lá que a gente fala com vocês. Valeu, uma boa noite e boa prova. Valeu, gente. Boa noite, hein?